Quando a gente pensa em capelania, eu lembro muito da história do bom samaritano, né? O sujeito que estava caído e passa lá o sacerdote e não dá a bola, né, para aquele sujeito que estava caído, né, que tinha sido assaltado. Depois passa o levita, também não liga, né, para aquele sujeito que teria apanhado e foi assaltado. E depois passa um samaritano que não se dava, né, religiosamente com a religião daquele sujeito que estava lá, que tinha sido assaltado e espancado. E esse samaritano cuida dele, leva para um lugar, diz: olha, eu estou indo ali, né, vamos dizer assim, estou numa viagem, na volta, se por acaso eu ficar devendo alguma coisa, pode cobrar de mim que eu volto e vou pagar isso aqui. Então é uma dinâmica de você atender o outro, na necessidade do outro, sem se importar com a religião do outro, né? Não atender porque a pessoa é da sua igreja, da sua denominação, da sua matriz religiosa, mas porque você entende que aquela pessoa é importante, né? Um dos pontos interessantes é porque ela é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. No nosso caso, né, na perspectiva cristã, ainda que ela não seja de fato filha de Deus, porque não aceitou a Cristo, não tem a Deus como Pai, mas só como Criador, mas de fato ela continua sendo uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Mas pensando em termos mais técnicos, capelania é sinônimo de assistência religiosa. E essa assistência religiosa ela foi pensada para atingir pessoas que não podem acessar a religião. Então imagina comigo, eu tenho uma pessoa que ela está hospitalizada. Você concorda comigo que ela não pode simplesmente pedir lá o médico: olha, desliga aí a minha aparelhagem, tira o tubo, né, que eu estou aqui, me deixa sair, eu vou ali na igreja, vou lá prestar culto a Deus e volto aqui e continuo internado. Você vai convir comigo que isso não é possível. Você pensar também no sujeito que está preso, né? Ele não pode simplesmente estar cumprindo pena no regime fechado, chegar para o diretor do presídio e falar assim: aqui, me libera rapidinho, eu vou ali na igreja, né, participar de um culto e daqui a pouco eu volto para acabar de cumprir pena. Também não vai conseguir. Imagina ainda uma terceira situação, que é do sujeito que está numa guerra, né? Ele é um militar, ele está num conflito armado, numa situação de guerra, e dentro desse conflito, dessa situação, ele também não pode dizer para o comandante: olha, espera só um minutinho, eu vou dar um pulo ali na igreja e daqui a pouco eu volto para o campo de batalha e etc. Então são situações em que aquela pessoa, né, o indivíduo, ele não tem condições de ir buscar a religião, né, de participar de uma atividade religiosa coletiva, por exemplo. Tá? No nosso caso cristão, a gente sabe que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu me faço presente. Jesus disse certa vez que é para você não ficar em pé na sinagoga, né, orando sem parar, repetindo as coisas, mas que você vá para o seu quarto e feche a sua porta. Então, para o cristão, ele pode ter participar, né, de uma dimensão religiosa individualmente, como nós estamos aqui com a Diene, e é uma participação. Mas a gente também sabe que para o cristão também é importante estar na igreja, né, o estar dentro de uma coletividade, né? Ser igreja é ser corpo de Cristo, é uma divisão de funções que o Espírito Santo mesmo diz lá como que vai ser. Mas o fato é que a gente também precisa participar desse momento coletivo, desse momento em grupo. E aí é que surge essa ideia de assistência religiosa. Ou seja, se eu estou hospitalizado, eu não tenho condições, eu posso continuar buscando a Deus, né, individualmente, eu posso buscar a Deus com uma visita, uma pessoa que vai me visitar, a gente vai fazer uma oração, Deus está ali, mas eu também sinto essa necessidade de ter alguma coisa mais coletiva, vamos dizer assim, né, um corpo, participar de uma reunião pública, coletiva e tal. Então é nesse sentido que é a capelania, é a religião ir até a pessoa que não tem condições de por si mesma sair daquele lugar e ir buscar a religião. Tá? Então esse é o conceito mais técnico, vamos dizer assim. E a gente também tem que pensar a capelania como uma ferramenta de missões urbanas, que é você levar a palavra de Deus para situações específicas. Você vai convir comigo que a cada vez que você lê a Bíblia, né, a Bíblia é um livro dinâmico, se a gente pudesse entender assim. Então, às vezes, cada situação que você está lendo a Bíblia, você vai ler um texto de Salmos. Se você está num dia muito festivo, muito feliz, aquele salmo vai falar de alguma maneira no seu coração. Se você está num dia triste, aquele salmo vai falar de uma outra maneira no seu coração. Se você é casado, ele fala de um jeito. Se você é solteiro, ele fala de outro. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e ela vai, de fato, cortar, né? Separar lá juntas e medulas. Ela que vai penetrar no seu coração e providenciar
esse processo, né, de Deus falar diretamente com você. E a gente tem que imaginar que pessoas com situações específicas precisam de palavras específicas. Ou é prudente, vamos dizer assim, que você imagine que um sujeito que está hospitalizado, não adianta você ir lá para o sujeito que está hospitalizado e falar com ele, olha, eu tenho uma palavra de prosperidade para você. Porque ele vai dizer assim, meu amigo, eu não estou nem aí para prosperidade, eu quero levantar dessa cama, eu quero ir embora desse lugar. Se você fala... Então, assim, são situações específicas que pessoas precisam de palavras específicas, né? Linguagens próprias. Mesma coisa se você for no presídio e falar com um sujeito de cura. Ele não está nem aí para cura, porque ele não está doente. Ele está querendo ser liberto daquele lugar, porque ele não aguenta mais o promotor e esse tipo de coisa, conviver ali naquele ambiente. Quando a gente pensa nessa direção, a gente tem que pensar em linguagens próprias, para você falar com pessoas que estão em situações específicas. Então, olha só, eu anotei alguns textos aqui. O primeiro texto, se você quiser anotar, 1 Coríntios capítulo 9, versos 19 a 23. Paulo diz, olha, vamos fazer de judeu, vamos fazer de escravo, vamos fazer do fraco, para poder atingir esse público. Então, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu vou estar no meio deles, no meio dessas pessoas, para que o evangelho consiga atingir a essas pessoas que estão em situações específicas. Depois a gente tem duas situações muito interessantes para mim, que são a forma como Paulo pega o link do evangelho para pessoas em condições diferentes. Então, olha só, se você pegar Atos, capítulo 17, do verso 17 a 34, é aquela situação que Paulo está no Areópago. E ele começa falando com aquelas pessoas, eu selecionei um trecho aqui, Paulo se depara com o altar ao Deus desconhecido. Diz, olha, eu estou vendo que vocês são sobremodo religiosos, porque vocês têm Deus para tudo quanto é lado, e eu estou vendo inclusive um ali que é o altar para o Deus desconhecido. Pois é, eu quero falar justamente sobre esse Deus desconhecido. E aí Paulo vai, olha, esse Deus que para vocês é desconhecido, ele não é servido por mãos de homens, como que necessitando de coisa alguma, pois ele mesmo, só um minutinho que eu apertei aqui. Saiu. O tablet saiu do tino. Vamos lá. Saiu. Vamos lá. Voltou. Volte mais. Então esse Deus desconhecido, ele não é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então essa é uma forma de Paulo fazer o link do evangelho com um público que não conhece a Deus, um público que não está ligado a Deus, que inclusive cultua a Deus, se a gente puder dizer assim, mas como um Deus desconhecido, porque não sabe quem é. Tá? Então é uma forma que ele tem de linkar com essas pessoas. Uma outra forma de Paulo fazer o link com as pessoas e falar do Evangelho, Atos 23, 6. Paulo diante do Sinédrio. O Sinédrio não era um grupo de judeus que, vamos dizer assim, estou falando uma linguagem bem simples, tá? Mas que julgava as questões religiosas, que se reunia para discutir as questões religiosas. Aí, Paulo, quando vai falar para os judeus, ele já não vai falar, lá no Sinédrio, ele já não vai falar do Deus desconhecido. Por quê? Porque os judeus conheciam a Deus. Tá? Então, como é que Paulo vai chegar para fazer o link do evangelho com essas pessoas? Paulo vai falar, olha, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Então, Paulo já parte de um outro link, que não é o link do Deus desconhecido, mas é o link do fato de, olha, eu também sou um sujeito religioso. Eu mereço respeito porque eu estava dentro dessa dinâmica religiosa e sendo respeitado por essa dinâmica religiosa. Então, só para a gente entender que a própria Bíblia já nos traz que a palavra de Deus chega em determinados contextos a partir de links diferentes. E esse é um primeiro ponto que eu queria deixar registrado aqui, que é a capelania, ela é uma das formas de você fazer links com pessoas em situações diferentes. Então, seja um sujeito que está num hospital, num presídio, num quartel, e aí depois a gente vai expandir isso para falar para uma pessoa que é um dono de uma empresa, é um funcionário de uma empresa, ou para uma pessoa que está dentro de um seminário teológico, ou para uma pessoa que está dentro de uma universidade, ou que está dentro de uma escola. Se você conhece algum adolescente, algum jovem que está numa universidade, você sabe que é muito diferente de você falar com alguém que está dentro de uma universidade do que com um menino de 5 anos na escola dominical. E do que um idoso,
que já tem maturidade na vida. Então é a mesma palavra de Deus, mas a gente não faz separação de escola bíblica, né? Classe de escola bíblica, a gente separa, não separa? A gente diz assim, não, então se a gente tem lá os adolescentes, os jovens, a gente vai falar com essas pessoas, ainda que seja a mesma lição, mas você não fala com linguagem diferente? Para o jovem, para a criança, para o casado, para o solteiro e para o idoso. A gente não faz de jeito diferente? Então é mais ou menos isso, para ficar assim mais claro, né? A gente levar a palavra de Deus nessas situações diferentes. E aí, bom, quais são então esses tipos de capelania, né? Que tipos de capelania que existem? Bom, eu comentei com vocês, prisional, hospital e quartel, né? Que foi onde foi pensada, né? A origem da ideia de capelania, de assistência religiosa. Só repetindo que o sujeito não consegue por si mesmo buscar a religião, então a religião vai até ele. Depois a gente tem escolar universitária. Então imagine você desenvolvendo um trabalho numa escola ou numa universidade confessional. Você concorda que você tem uma abertura, porque aquela escola ou universidade, ela traz em si mesma essa dinâmica confessional. Concorda comigo? Então o aluno que está matriculado lá, o pai que matriculou aquele aluno, já sabe, essa escola é uma escola cristã. Então ela vai partir de valores cristãos, ela vai usar o texto bíblico para justificar seus posicionamentos, as questões de ordem moral e ética vão ser tratadas à luz da Bíblia. Assim como se você tiver uma escola ou uma universidade espírita, por exemplo. Ele vai usar a doutrina espírita para poder levar essa mensagem para os alunos. Ou um bandista, o que quer que seja, tá? De qualquer matriz. Mas ao lado disso a gente tem escolas públicas. Então como eu vou desenvolver um trabalho numa escola pública, numa universidade laica, né, pública, que não tem uma religião oficial, como eu vou desenvolver esse tipo de trabalho? É parte desse processo de capelania, de você entender como desenvolver esse tipo de trabalho. Por quê? Porque você já não pode chegar numa escola e ficar, vamos dizer assim, entre aspas, tá falando de Jesus goela abaixo dos meninos. Eu costumo dizer para o pessoal o seguinte, olha, imagine seu filho está na escola pública. Quando vai alguém falar de Jesus evangélico, por exemplo, vai lá falar de Jesus na escola, a gente fala, nossa, que bênção que foi, porque meu menino está lá no pátio ouvindo a palavra e etc. Mas imagine o contrário, que é um sujeito umbandista que vai ser convidado para a escola e esse sujeito umbandista vai lá ensinar um bando para o seu menino. Aí você assim, não, mas aí não pode, pelo amor de Deus, como é que meu menino vai ficar ouvindo umbandista e tal? Mas é nessa mesma dinâmica. Então, quando você vai fazer um trabalho numa escola, você já não parte sobre essa perspectiva religiosa propriamente dita, tá? Mas uma perspectiva de levar valores de ordem moral para que esse aluno aprenda a viver melhor. Isso é um tipo de dinâmica, né? Um tipo de trabalho específico. Depois você pode pensar uma capelania em seminários, que seria o fato de você ter uma pessoa responsável para continuar cuidando daquela pessoa em formação para a vocação pastoral. Então, a gente não tem seminários protestantes, né? As igrejas têm os seus seminários, então o aluno fica lá, às vezes em regime de internato. Quem vai acompanhar esse aluno? Né? Esse aluno vai passar a se reportar a quem enquanto pastor, enquanto uma autoridade, vamos dizer assim. Então existe a figura do capelão, que é justamente esse sujeito que vai providenciar esse cuidado com aquele seminarista. Depois a gente tem uma capelania empresarial. Você imagina, por exemplo, você é empresário, dono de uma empresa, e você quer providenciar que a palavra de Deus chegue até os seus funcionários. Mas você também não pode obrigá-los a ouvir. Esse é um ponto importante. Então você não vai obrigar, né, fazer uma reunião e vai começar a chamar o pastor lá para fazer uma reunião e prega para aquele sujeito, etc. Daqui a pouco você toma um processo na justiça porque você obrigou o sujeito a ouvir, né, um aparato religioso. Mas você concorda comigo que você pode pegar e ter um pastor disponível para atender o seu funcionário? Então imagina, você tem uma empresa que seja pequena, média ou grande, às vezes o seu funcionário vai sofrer um acidente de trabalho e vai ficar encostado lá pelo INSS, e às vezes ele vem, te dá aquela notificação, olha, tô lá com o meu atestado, e ele vai ficar na casa dele 1 ano, 2 anos, 6 meses, ou 15 dias que seja, 20 dias, e você não tem nenhum contato com ele, porque não tem mais nada que você promova essa ligação dele com a empresa. Então imagine se você tem um pastor e você diz para ele, olha, a gente tem aqui o pastor, e ele está querendo fazer uma visita, ou um irmão, né? E ele pode fazer uma visita para você? Bom, é uma forma de você ajudar aquele sujeito numa situação específica que ele está vivenciando. A sua empresa está providenciando isso. Ou um filho, o seu funcionário, o seu colaborador, tem um filho com problema nas drogas.
E aí, isso você sabe, vai gerar menos produtividade no trabalho. Então, se você tem alguém para atender aquele sujeito, numa situação específica que ele está vivendo, que é o filho com problema de drogas, ele vai se sentir mais acolhido pela própria empresa e, tendencialmente, né, assim, por lógica, ele vai acabar gerando mais resultados para a própria empresa. Porque ele vai dizer, não, olha, tem gente aqui na empresa cuidando de mim, cuidando da minha família, querendo, né, que a gente não passe por esse problema, nos ajudando a superar esse problema. E a gente poderia pensar em capelania fúnebre, que é você lidar diretamente com pessoas enlutadas, com famílias enlutadas. Você pode pensar em capelania social, que é como desenvolver trabalhos com moradores de rua, ou capelania com dependência química para atingir essa população. Mas se você observar, são pessoas em situações sociais, né, com dinâmicas sociais e pessoais diferentes. E por isso você vai fazer esse trabalho de levar a palavra de Deus numa roupagem diferente. É a mesma palavra, mas como eu disse, só adaptada àquele contexto que ela está vivendo. E por fim, não sei nem se eu estou falando demais. Não, vamos lá, tá ótimo. Não sei nem se eu estou falando demais, mas vamos lá. Deixa eu ver até o meu horário aqui. Estou quase falando demais. Eita, tá bom demais. Quais seriam as motivações para você desenvolver capelania? Eu listei aqui 4 motivações. Tá? Existem mais motivações bíblicas, mas eu cito 4. Primeiro, solidariedade humana. Aquilo que eu comentei no início, né? As pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus. Essas pessoas que são criadas à imagem e semelhança de Deus, como você vai fazer esse trabalho? Entendendo que essas pessoas são imagem de Deus. Então você não vai desenvolver um trabalho simplesmente com o objetivo de evangelização. Se a gente for pensar naquela parábola, na história do bom samaritano, você não tem, pelo menos o texto bíblico não narra, ele fazendo algum tipo de pregação para o sujeito que estava lá caído. Ele pega aquele sujeito, leva ele para um lugar, o hospeda naquele lugar e promove, né, a possibilidade de cura dele ali, de tratamento. Então ele não está fazendo por uma questão simplesmente religiosa de ir lá pregar. Ele está fazendo porque ele entende o outro como alguém também criado à imagem e semelhança de Deus e que merece também esse cuidado, vamos dizer assim. Depois a gente tem que pensar em capelania também como um cuidado dos irmãos em Cristo. E aí vale para o sujeito que está doente, tá? Porque crente também fica doente, crente também pega coronavírus, crente também sofre acidente de carro, crente tem, né, os seus problemas todos que podem gerar uma hospitalização. E se você já foi internado, você sabe o quanto é bom para a sua recuperação, para o seu ânimo naquele dia, você receber alguém da sua igreja, uma visita de alguém da sua igreja. Né? Então faz parte desse processo de você cuidar de algum irmão em Cristo que está naquele ambiente. E você pode inclusive pensar nisso dentro do ambiente prisional. Né? Você fala assim, poxa, mas lá só tem bandido. Tem bandido, como tem bandido aqui fora que simplesmente não está preso porque a polícia não pegou na hora, né, com a boca na botija. Mas se a gente for imaginar, dentro do sistema prisional você pode ter um sujeito que é irmão em Cristo, seja porque ele foi criado no banco de uma igreja e deu uma doideira nele, e falou, você quer saber do negócio? Eu não quero saber nada de evangelho, não, eu quero sair para o mundão e cometer meus crimes e que se lasque o mundo. E aí ele sai, comete seus crimes, quebra a cara, é preso e volta lá para o presídio. Aí pode ser uma forma de Deus mostrar para ele, filho, né? Sim, retorna para os meus braços, retorna para a comunhão que você tinha comigo, e ele continua sendo um irmão em Cristo, né? Ainda que numa condição de preso. E numa outra perspectiva, você pode pensar de um sujeito que nunca teve participação na igreja, comete seus crimes, vai lá para dentro do presídio e dentro de uma atividade religiosa que é realizada, ele acaba se convertendo. Ele continua sendo irmão em Cristo, porque para ser irmão em Cristo não precisa estar solto nem preso, né? Assim, a condição não é essa, é ter aceitado a Cristo como muito sujeito salvador. Então, dentro dessa perspectiva, se você vai também desenvolver o trabalho de capelania, porque você entende que é uma forma de você cuidar dos irmãos em Cristo. Uma terceira questão, auxiliar na mudança de comportamento. A gente tem que entender a Bíblia como a gente às vezes fala isso, né? A Bíblia é um manual de uma regra de fé e prática, né? Se a gente entender isso, ela é o nosso manual enquanto cristãos, mas a gente pode pegar dentro do texto bíblico várias questões que são coletivas, que são sociais. Então se você fala, olha, honrar o pai e mãe, é uma questão social, não é?
Todo mundo que honra pai e mãe vai ser abençoado, vai colher a bênção daquilo, independentemente dele ser crente ou não ser crente. O sujeito que faz o bem ao próximo, né? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Isso não é uma lei geral, vamos dizer assim, de convivência social. Você ensina as pessoas a tratarem bem o outro porque ela gostaria de ser tratada daquele jeito. Então é uma outra situação que é um ensinamento bíblico, um valor bíblico, que importa para um crescimento da sociedade. E isso em várias e várias coisas. Você pode pensar em questões relacionadas à honestidade, a questões relacionadas ao perdão, a amor, a fraternidade, a companheirismo, a como lidar com dinheiro. Então são valores bíblicos que você vai levar para as pessoas. E se as pessoas aplicarem esses valores, e aí eu não estou falando de evangelização, estou falando desses valores específicos, a sociedade vai viver melhor. Porque você vai ter mais pessoas praticando aquilo que a Bíblia ensina a praticar. E por quarto, logicamente, a própria dinâmica da evangelização. Então a capelania, quando a gente pensa, né, nesse trabalho, eu vou visitar um presídio, eu vou visitar um hospital, vou fazer um trabalho numa escola, alguma coisa assim, as pessoas normalmente pensam evangelização. É um trabalho que eu vou lá para só pregar e etc. Então o que eu estou querendo trazer aqui, e já finalizando essa parte, para não me estender demais, dona Diene, é justamente esse princípio, né, de a capelania envolve questões além da evangelização. São outros fatores que você vai incorporar a esse trabalho que são importantes dentro desse quadro, né, de você atender o outro de acordo com a sua necessidade, você levar a palavra de Deus para uma outra pessoa de acordo com a situação específica que ele está vivendo. E aí, de fato, eu encerro.